Opa! Economia? E agora? Agora para falar sobre a Minas, uma das associações mais tradicionais do Brasil, mais antigas também. A Associação Comercial de Minas Gerais tem desempenhado um papel importante em várias áreas, com gestores, com várias situações sendo pensadas. Tem tecnologia aplicada ao comércio, tecnologia aplicada ao empresariado, tem ações como o plantio de árvores, tem caminhos a serem desenvolvidos e a serem descobertos, apesar de mais de 120 anos de existência. Eu estou recebendo com muito orgulho aqui, nos estúdios do Canal Viver Brasil, o professor José Anchieta da Silva, presidente da Minas. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui com a gente, para a gente falar um pouquinho da Minas e do trabalho que tem sido desenvolvido. Uma boa tarde. À sua disposição, e a Minas agradece o convite que foi feito para aqui estarmos presentes. Muito bom. A gente separou, professor Anchieta, a gente separou um vídeo, ele é até um pouco mais antigo, mas só para a gente mostrar um pouquinho do que é o trabalho da Minas, vídeo que a gente retirou do próprio canal da Minas. Vamos acompanhar. A Associação Comercial e Empresarial de Minas atua há mais de um século como parceira de empreendedores na busca por inovação e competitividade no mercado, valorizando empresários dos mais diversos segmentos e promovendo o desenvolvimento em conjunto com a sociedade. A Minas é referência na representação empresarial no estado. Desenvolvemos produtos e serviços de alta qualidade, ações políticas e institucionais e projetos de disseminação de conhecimento para que os empresários tenham o apoio, a segurança e o assessoramento necessários na realização de bons negócios. Possuímos uma ampla rede de contatos que estimula a geração de negócios entre nossos associados. A Minas, no sentido de melhor atender aos vários segmentos que a compõem, conta com a atuação de conselhos empresariais compostos por representantes das empresas associadas. Os conselhos têm por objetivo formular políticas e estratégias que representem os anseios e propósitos de cada setor. Muito bem, trechinho para você conhecer um pouco mais do que é a Minas. Professor, conselhos reunidos, assuntos que não faltam nessa discussão, nessa temática. Eu quero abrir conversando com o senhor, perguntando como está hoje o cenário pós-pandemia, se é que a gente pode chamar. Estamos no meio pós, né, que ao mesmo tempo a gente tem números subindo novamente, mas um cenário melhor com a vacinação. A gente tem um caminho melhor, um fator melhor para o empresariado? Certamente. A Minas celebrou já este ano 121 anos de ininterrupta atividade, como uma tribuna do empresário e também uma tribuna das instituições. Devo dizer, bem respondendo à sua indagação, que a pandemia foi insuficiente, graças a Deus, para paralisar nossas atividades. Em sistema de home office, com toda a segurança que a pandemia exigiu no dia a dia, na vida de cada um de nós, a Minas não parou um só dia. São, neste momento, 18 conselhos em franca atividade, em todos os segmentos. Vou dar um spoiler aqui. Criaremos nos próximos dias o Conselho do Agronegócio, que é esta frente, este segmento empresarial que deu tão certo, colocando o Brasil dentre os principais países do mundo produtor de tudo, na linha do agronegócio. Além dos 18 conselhos ativos, nós temos 12 grupos de trabalhos também ativos. Olha, eu já vou te dar um spoiler também, viu, professor? O senhor está convidado para falar desse conselho no nosso outro programa, que é o AgroB, que é o nosso programa que fala de agronegócio de maneira diferente. Na hora que você quiser. E esse conselho, a gente vai falar muito dele, mas os conselhos, essas ideias, como elas surgem da sociedade, surgem dos anseios do empresariado, como é que surge cada pauta dessa nos conselhos, até para que o nosso telespectador e a nossa telespectadora possam entender? A Minas representa milhares de empresários. Estes empresários, o empresário é necessariamente um líder, então todo empresário
pelo simples fato de sê-lo, já teria suficiência, já teria gabarito para participar de quaisquer desses conselhos, que são tantos, dos jovens, da mulher empreendedora, da tecnologia, da inovação, tecnologia e inovação, e logística, todos os segmentos estão, jurídico, todos os segmentos estão cobertos pelos seus conselhos. Nesses conselhos estão as lideranças. Nós temos conselhos compostos aí com 20 membros, com 30 membros. O de assuntos jurídicos tem quase uma centena de membros. É, de fato, eu diria, um conjunto de organismos vivos dentro da instituição. O grupo de trabalho é diferente. Ele é temático, ele é missional, tem uma determinada missão para ser cumprida. Enfim, estamos ativos com 18, 19 conselhos e 12 grupos de trabalho. Você já tem um assunto bacana para conversar em casa, hein? Depois de ouvir aqui o nosso papo aqui no Economia Agora, acompanhar. São 18 conselhos, está chegando um 19º, que é o de agronegócio, outro programa que você acompanha aqui no nosso canal Via Brasil, que é o mesmo apresentador, diga-se de passagem, que faz o AgroB. Pois é, você vai ter mais detalhes também nesse programa sobre esse conselho. Agora eu insisto, presidente, sobre essa questão do balanço da retomada da pós-pandemia. O que a gente pode dizer, do que a gente aprendeu mesmo com essa pandemia? Todo mundo falou de aprendizado. Eu acho que não precisava morrer tanta gente para a gente aprender tanta coisa. Mas se é que a gente pode levar alguma coisa de proveito desse tempo em que a gente teve que se reinventar, trabalhar de home office, a venda acontecer de uma forma diferente, a tecnologia que era às vezes menosprezada por parte de alguns empresários, de alguns comerciantes, que isso não é para mim, eu sou raiz, hoje teve que se adotar de alguma maneira. Qual que é o raio-x que o senhor faz mesmo desses 2 anos em que a gente teve essa oportunidade? Registremos que a pandemia não acabou. Nós estamos saindo desse túnel longo, escuro, muito esquisito, mas a sociedade mundial, e particularmente a sociedade brasileira, é uma sociedade vitoriosa em relação à pandemia. Ficando com o empresariado, que é a área onde me pertine falar, eu digo o seguinte: o aprendizado foi extraordinário. O sistema de delivery se revelou definitivamente como um negócio novo. O sistema de home office, e dele implicará como resultado, na mexida que teremos mesmo que fazer na legislação, não é? O cidadão ficou mais autônomo e, portanto, mais altivo. A prestação de serviço ficou mais sincera, mais pontual e exigindo mais responsabilidade do prestador. A médio e longo prazo, isso refletirá, creio eu, até no próprio valor do ponto de vista financeiro, nos custos do serviço prestado, com ganho para o empresário e com ganho para o prestador de serviços. É uma outra relação. Isto implica, analisando num tema maior, numa revisão de vários balizamentos legais. Seria eu até irresponsável ficar dizendo aqui, por exemplo, que a CLT, em função da pandemia, necessita ser revista. Mas é claro, antes e independentemente da pandemia, a CLT é realmente um instrumento legislativo. Quando toda a relação de trabalho da década de 40 da centúria passada, me desculpe, tem algo errado. Estamos sendo regulados por uma legislação absolutamente descompromissada com esse tempo novo. Mas citei aqui apenas 2 ou 3 exemplos, né? A vida pós-pandemia é outra e com certeza melhor. E quando o senhor fala até de maneira otimista, né, dessa questão da entrega, tanto por parte do empresariado, essa coisa do respeito e tudo mais, também foi um teste de fogo para quem não se comprometeu em fazer essa entrega e fazer realmente o que o serviço pede, ficou para trás, né? Tem uma turma aí que não acompanhou o bonde. Sobre o otimismo, eu digo para você com absoluta clareza que otimista por excelência é o empresário. Se não for uma figura otimista, não emprese, porque não tem chance de dar certo. Então, o otimismo é da essência dos fazeres vários
da atividade empresarial, portanto, de todos os empresários. Eu fico um pouco com o Ariano Suassuna quando ele fala que, em vez de ser otimista, ele prefere ser um realista esperançoso. Pois é, e o Ariano tinha toda a razão, com toda certeza. Conheço essa expressão dele e, de fato, ele tinha razão. Mas quem não se predispõe a atualizar-se todos os dias não pode empreender. E aquele sem disposição para empreender. Empreender é fazer o novo, empreender é correr riscos, mas empreender é, sobretudo, pensar no próximo. Ninguém é empresário para si, por si, e se subsumindo apenas à sua figura de indivíduo. O empresário é aquele que prestará à sociedade algum serviço, com a prerrogativa do lucro, mas é claro, nós vivemos numa sociedade onde o empresário empresa e ele faz a sociedade se movimentar. Portanto, essa figura pessimista que não empreendeu modernizando-se, de fato, não é um empresário. Pois é, e no meio disso tudo, né, a gente fala-se muito agora da tecnologia 5G, né? A gente ouviu especialistas aqui, diversos especialistas, tanto técnicos quanto do empresariado, e na parte técnica o que a gente sabe do 5G é que ele não vai trazer essa velocidade tão diferente do 4G, mas ele vai trazer uma precisão muito grande, principalmente para a área médica. As cirurgias à distância vão poder ser realizadas, as reuniões à distância sem qualquer atraso, ou seja, a negociação vai ficar cada vez mais próxima. E aí, no meio disso tudo, ainda tem um metaverso que traz a pessoa para dentro, como se o senhor estivesse aqui, fosse um metaverso e a gente estivesse conversando. Como é que o senhor vê essa inovação? Aquele empresário que começou lá na década de 50, no século passado, e agora ele tem que se adequar a essa questão, assim como ele teve que se adequar também com a mudança do telefone para o telefone fixo, depois para o celular, ou seja, um avanço constante. Mas esses avanços surpreendem? De trás para diante, o metaverso, ninguém aqui pode ainda arriscar a dar uma definição com muita clareza do que seja o metaverso, mas o metaverso proporcionará que nós, cada um de nós, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, sejamos onipresentes. Poderemos estar aqui e poderemos estar em outro lugar. Mas respondendo com objetividade ao seu questionamento, o empresário tem compromisso com o novo. O empresário tem compromisso com as novidades todos os dias. Nós estamos diante de uma iminência, que é o 5G. Não estamos sequer preparados para eles, segundo os especialistas, mas é inevitável, é a novidade da hora. Tem uma frase feita que eu carrego sempre e costumo repeti-la: as coisas novas se tornam velhas antes mesmo de se tornarem conhecidas. Legal. Nós estamos falando em 5G, mas ontem não tinha celular. Anteontem, o telefone era de manual. E no ano de 1922, já que estamos neste ano celebrando a Semana de Arte Moderna, no ano de 1922, a transmissão radiofônica só se dava no Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro. Portanto, veja, quem foi elo de ligação entre a inteligência criativa e a sociedade consumidora? O empresário. Quem é que bancou todas as inovações? Tendo lucro e tendo prejuízo. O prejuízo faz parte, ele surpreende, mas de vez em quando ele vem. Então, o compromisso com 5G é o mesmo que teremos com o 7, com o 8, com o 10, que também virão. Perfeito. Professor, tá ótimo, mas a gente vai ter que ir para o intervalo, mas na volta eu quero saber aí de mais novidades. Tem as câmaras especializadas em direito empresarial, quero entender esse projeto. Também falar de um projeto que a gente já destacou aqui, que é o Conspiração Mineira pelo Plantio de Árvores. A gente volta rapidinho aqui com o nosso Economia e Agora, abraçando a você que está aqui no 527 Claro HD, no 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Já já a gente volta.